Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Catherine Opie, O Gênero do Retrato. Catherine Opie, Self-Portrait, Red Corner. Autorretrato, Canto Vermelho. Da série Venice, Veneza, 2009. Rembrandt van Rijn, Retrato de Jovem Concorrente de Ouro. Autorretrato Concorrente de Ouro, circa 1635. Catherine Opie, Elliot Page, 2022. Catherine Opie, Pigpen, 1993. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam muito bem-vindos à exposição Catherine Opie, O Gênero do Retrato. Com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, e Guilherme Gilfrida, curador assistente do MASP, a exposição acontece na Galeria do Segundo Subsolo, um espaço amplo e aberto, ao lado das inconfundíveis escadas vermelhas que partem de duas pontas opostas na galeria do primeiro subsolo e se cruzam em direção ao segundo subsolo, formando um grande X. Catherine Opie, nascida em Sandusky, Ohio, em 1961, é uma das principais artistas da fotografia contemporânea internacional, e esta é sua primeira exposição individual no Brasil. Desde o final da década de 1980, Opie vem trabalhando com fotografia colorida e em preto e branco, e o retrato é um de seus gêneros prevalentes, embora também tenha trabalhado com fotografia de arquitetura e de paisagem, entre outras. De fato, desde o ensino médio, ela vem realizando retratos da comunidade queer, da qual faz parte. Assim, num ano dedicado às narrativas, personagens e temas LGBTQIA+, no MASP, esta mostra propõe reunir retratos dessa coletividade feitos por Opie ao longo das décadas. Catherine Opie, O Gênero do Retrato, apresenta 66 fotografias realizadas entre 1987 e 2022. O subtítulo da mostra alude aos diferentes significados em português da palavra gênero, em oposição ao inglês gender, genre. Por um lado, o gênero, genre em inglês, é o tipo, a espécie, a forma, a classe, a categoria, o estilo. No campo das artes visuais, podemos falar em diferentes gêneros na pintura: o retrato, a paisagem, a natureza morta. Por outro lado, o gênero, gender em inglês, é também a diferença socialmente construída entre homens e mulheres, ou aqueles que se identificam de outros modos, e pode abarcar diversas identidades, sejam elas transgêneras, não binárias ou cisgêneras. Opie se apropria do gênero tradicional do retrato, associado normalmente às elites, para dar visibilidade e força à sua própria comunidade. O trabalho de Opie dialoga muito com a história do retrato na pintura ocidental, e por essa razão, esta exposição inclui 21 retratos clássicos do acervo europeu do museu, num arco temporal de 400 anos. Todas as obras da mostra são apresentadas nos icônicos cavaletes de vidro de Lina Bobardi, 1914 a 1992, arquiteta que concebeu o edifício do MASP, oferecendo um diálogo contundente entre muitos gêneros, pintura e fotografia, o histórico e o contemporâneo, e, sobretudo, entre corpos, sexualidades e identidades. Os cavaletes de vidro são suportes compostos por uma base de concreto em forma de bloco, com um encaixe ao centro, onde se sustenta um grande vidro retangular vertical. As obras que ficam emolduradas no vidro têm frente e verso. Na frente, a obra, e no verso, o fundo, sobre o qual se fixa a legenda da obra. O grande espaço da galeria abriga 7 fileiras horizontais de cavaletes de vidro com as fotografias de Opie,
e os retratos do acervo MASP. E também uma longa vitrine com diferentes publicações relacionadas à artista, como documentos e livros, localizada em frente ao tablet que exibe este conteúdo atrás do painel com o texto de parede da exposição. Parte do trabalho de Catherine Opie e dos diálogos com algumas obras do acervo MASP contam com conteúdos acessíveis que podem acompanhar o visitante durante a exposição. Por meio de 4 faixas audiovisuais com narração descritiva, tradução em libras e legenda descritiva, aproximamos o público desse repertório imagético da artista. O código QR, localizado abaixo do tablet, leva para uma playlist com os vídeos. A mostra Catherine Opie, o gênero do retrato, integra o ano da programação do MASP dedicado às histórias da diversidade LGBTQIA+, que também inclui exposições de Francis Bacon, Gran Fury, Leonilson, Lia de Castro, Mário de Andrade, MASP Renner, serigrafistas queer e a coletiva Histórias da Diversidade LGBTQIA+, além de mostras na sala de vídeo de Kang Sun Lee, Massima Mani, Bartolina Xixa, Manauara Clandestina, Turmaline e Ventura Profana. Com Alcipe, Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre, Amedeo Modigliani, Anthony Van Dyck, Diego Velázquez, Eduard Manet, Francisco Goya e Lucientes, Frans Hals, Giovanni Bellini, Hans Holbein, o Jovem, Jean-Auguste Dominique Ingres, Jean-Baptiste Siméon Chardin, Lucas Cranach, o Antigo, Peter Paul Rubens, Piero di Cosimo, Pierre-Auguste Renoir, Pietro Perugino, Rembrandt van Rijn, Thomas Gainsborough, Tiziano e Vincent van Gogh. Todas as obras de Catherine Opie nesta exposição são cortesia da artista Region Projects, Los Angeles. Lehman Maupin, Nova York, Hong Kong, Londres e Seul, Thomas Dane Gallery, Londres e Nápoles. Começamos a partir de agora a apresentar algumas das obras em exposição. A principal referência estético-formal dos retratos de Catherine Opie é Hans Holbein, o Jovem, um retratista suíço que foi pintor oficial da corte inglesa do rei Henrique VIII e que revolucionou a pintura europeia ao substituir o fundo dos retratos, até então compostos por paisagens, palácios e cômodos, por uma base colorida sólida, com o intuito de acentuar a forma e a identidade do corpo retratado. O primeiro retrato, no segundo cavalete da esquerda para a direita, na primeira fileira, é Self-Portrait Red Corner, em português, Autorretrato Canto Vermelho, de 2009, onde a artista capturou a própria imagem frente a um fundo vermelho vibrante e chapado, parecendo ser o canto de 2 paredes em 90 graus. Na fotografia com 47 centímetros de altura por 35,6 de largura, Opie é vista do peito nu para cima, em ângulo aproximado, que revela sua pele branca rosada com sardas, a penugem entre o nariz e o lábio superior e as sobrancelhas grossas e retas, semicobertas pelos óculos de grau pequenos e retangulares. Ela tem a cabeça ligeiramente inclinada para trás, os olhos claros voltados para cima e a expressão séria. Os cabelos escuros caem soltos na altura dos ombros. No pescoço, um colar prateado de elos largos e arredondados. Este autorretrato de Catherine Opie foi realizado em Veneza, quando a artista se relacionava com a obra de Canaletto, 1697 a 1768. Principal paisagista a representar o crescimento urbano e a composição arquitetônica veneziana no século XVIII. Segundo Opie, havia esse belo vermelho no banheiro do apartamento em que estava hospedada naquela viagem, que funciona aqui como fundo da imagem. O vapor do chuveiro aparece nos óculos úmidos e nos seus cabelos molhados.
o torso nu é interrompido pela corrente de prata, pelas marcas da inscrição Pervert em seu colo, um trecho de uma tatuagem, além dos pelos embaixo do seu braço. Aqui há um outro tipo de indício de como o trabalho da artista mobiliza a história da arte, contrapondo as histórias e marcas das cenas públicas de Canaletto com a introspecção de seu corpo dentro de um pequeno espaço fechado. Ao lado de Autorretrato Canto Vermelho está a pintura Retrato de Jovem com Corrente de Ouro, Autorretrato com Corrente de Ouro, circa 1635, de Rembrandt van Rijn. Depois de manter um ateliê em Leiden, na Holanda, por 5 anos, Rembrandt mudou-se para Amsterdã, onde fez fama e fortuna pintando especialmente retratos para coleções particulares. O sucesso que alcançou como pintor foi tão grande que, em torno de 1633, comandava um dos maiores ateliês da Europa, em um palácio de 4 andares no centro de Amsterdã. Como o título anuncia, o jovem na pintura usa um colar dourado sobre as vestes clássicas em marrom escuro. Visto do peito para cima, ele está com o corpo levemente de lado e a cabeça voltada para frente, olhando em direção ao espectador. Tem uma boina preta e arredondada na cabeça e os cabelos castanhos enrolados aparecem na lateral. Na testa, alguns vincos, linhas de expressão em torno dos olhos, uma barba rala em torno do queixo. O fundo escuro acentua o personagem central. Na década de 1640, uma série de infortúnios pessoais e profissionais levaram Rembrandt a uma decadência gradual. Ele então abandonou o acabamento e a correção de seu primeiro estilo para se dedicar a um estudo profundo da luz, que resultou em uma sublime intensidade emotiva das pinturas e das gravuras. O artista traduz na pintura a sensação visual e tátil da pele. Porosidade, vincos da testa e linhas de expressão são trabalhadas em velaturas. É como se mudasse o jeito de pintar conforme o personagem, no caso ele mesmo, envelhecia. O retrato de jovem com corrente de ouro é tradicionalmente apontado como um autorretrato, quando o artista tinha cerca de 30 anos, embora a crítica contemporânea tenda a contestar essa hipótese. Não obstante, a opinião de especialistas de que a obra seja de autoria do Círculo do mestre holandês, a atribuição a Rembrandt é antiga e amparada por diversos documentos, réplicas e registros gráficos que remontam ao século XVII. A presença de uma assinatura visível apenas à luz infravermelha e de uma correção à altura do peito podem reforçar a ideia de uma intervenção direta do pintor. Os retratos realizados em estúdio por Catherine Opie, com repetição de poses, enquadramentos e cores chapadas nos fundos, começaram no final da década de 1980 e se mantêm até hoje. Os sujeitos e casais capturados por Opie têm geralmente marcas que revelam seus espaços de fetiche, ressaltam suas tatuagens, vestuários e todo o universo de objetos e signos que os referem como parte de uma comunidade alternativa às normas da cultura hegemônica de seu país. A artista explora, através de seus retratos, um período de intensa elaboração de novas possibilidades de gênero, práticas sexuais, mudanças corporais e arranjos de relações diversas. Essas pessoas performam no estúdio fotográfico ao mesmo tempo em que suas identidades e possibilidades de existência são legitimadas nesse encontro com o gênero tradicional da representação, o retrato. Trata-se, assim, de um múltiplo movimento de produção de si mesmo e das identidades de gênero, assim como de expansão do gênero retrato dentro da história da arte. Nos retratos Pigpen, de 1993, e Elliot Page, de 2022, expostos ainda na primeira fileira, na segunda dupla de cavaletes da esquerda para a direita, a cor vermelha de fundo, as roupas, a pose e a banqueta elevada de madeira se repetem propositalmente. Este mobiliário é recorrente nos trabalhos de Opie,
conectando diferentes obras a partir da relação com a estrutura arquitetônica do seu estúdio e do encontro que resulta no retrato. Pigpen é uma das pessoas amigas que Catherine Opie mais retrata. Durante o dia, além de pintar casas com excelência, Pigpen era designer de sets em Hollywood. Durante a noite, era uma pessoa importante na cena artística queer de Los Angeles, usando seu corpo em defesa de uma cultura underground em ascensão. Na foto com 101,6 centímetros de altura por 76,2 de largura, Pigpen apresenta-se como butch, panchona, gíria queer que identifica lésbicas desfeminilizadas, em cima da banqueta de madeira clara. É uma pessoa branca, de cabelos curtos e escuros, sobrancelhas grossas, olhos claros e uma penugem sobre o lábio superior. Olha fixamente para a câmera. Perna direita cruzada sobre a esquerda com o joelho para fora. Mão direita apoiada na coxa e a esquerda segurando a canela. Sapatos pretos amarrados, meias brancas, short jeans e regata branca. Cordão preto com uma cruz prata no pescoço e argola na orelha. O fundo vermelho acentua as tatuagens de Pigpen, como os crânios de fogo em seu pescoço e as abóboras em seus joelhos, destacando o corpo como uma forma de arquitetura e como a base para a construção de uma identidade, mesmo que imersa em códigos e símbolos coletivos. Elliot Page, um ator, diretor e produtor canadense que vive na Califórnia, optou por ser retratado por Opie repetindo a pose e a banqueta de Pigpen. Na foto com 81,3 centímetros de altura por 61 de largura, a mesma regata branca e o olhar fixo em direção à câmera. A calça jeans arrematada pelo cinto preto e largo. Os cabelos castanhos curtos na lateral e um pouco mais compridos na testa. Pequenas tatuagens nos braços e uma corrente dourada e longa no pescoço. Catherine Opie conta que Elliot foi até ela e disse que se identificava com este retrato do Pigpen. E ela respondeu: "Bem, podemos fazer isso de novo." Para continuar acessando os conteúdos audiovisuais, busque a faixa 2 que inicia na obra de Opie, Oliver in a Tutu, em português, Oliver de Tutu, da série In and Around Home, Dentro e Perto de Casa, de 2004. Ela está na segunda fileira, no primeiro cavalete, da esquerda para a direita. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Catherine Opie, O Gênero do Retrato. Curadoria, Adriano Pedrosa e Guilherme Gilfrida. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, Isarte Silva, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, André Bruno da Silva. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.